de forma alternada, acompanhe comigo. O texto diz assim: grandes multidões acompanharam ele, e voltando-se lhes disse: Se alguém vem aqui e não voltais a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mas o que ali não pode ser meu discípulo. Vamos voltar de novo e coloca na área para mim, por favor. Esse pastor pede para ficar na NVI. A NVI é a tradução da Bíblia que traz uma linguagem mais contemporânea. Mas nesse texto específico, irmãos, me permitam ler a Ara, porque ela tem, essa tradução tem uma força muito maior e uma força de chocar. Por isso vocês vão ler novamente, eu vou ler novamente e vocês vão ler de novo comigo, para vocês perceberem a diferença de uma tradução para outra. Essa ameniza, essa agora que nós vamos ler, choca. E eu acredito que a ideia de Jesus era chocar, era chamar a atenção para aquilo que ele vai dizer. Então, eu vou ler novamente e vocês lerão em seguida. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem direito para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor. Pode tomar seu assento. Talvez você não saiba, mas no final do século XIX, início do século XX, um homem, filho, neto, bisneto de pastores luteranos, se levantou contra tudo que se podia crer sobre o Evangelho. Questionou todas as verdades que a Bíblia diz. Apontou, segundo ele, os equívocos que o cristianismo havia cometido. Zombou e ridicularizou de todos os milagres que Jesus havia realizado. Transformou e fez com que a Bíblia fosse tratada como um livro de histórias, sem nenhum valor. Tratou o cristianismo como sendo o maior engodo que poderia existir na face da terra. E os seguidores de Jesus, a partir da ótica deste homem, foram tratados como fanáticos, loucos e completamente tomados de um delírio. Esse homem, filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, é Friedrich Nietzsche, um dos maiores pensadores do final do século XIX, início do século XX. E Nietzsche é importante aqui para a gente começar a pregação, para entender que muito do que nós vivemos hoje, apesar de você talvez nunca ter ouvido falar de Nietzsche, muito daquilo que nós vemos a sociedade repetir, muito daquilo que nós vemos a sociedade acreditar que é a máxima verdade, a absoluta verdade sobre o cristianismo, foi gerado por ele, pelos seus livros e pela sua concepção do cristianismo.
Porque para Nietzsche e para tudo que ele escreve, o cristianismo, ele enfraquece as pessoas. O cristianismo, ele tira das pessoas a possibilidade de sonhar, porque o cristianismo para ele, lido de forma equivocada, não se preocupa com esta terra, não se preocupa com esta vida, não se preocupa com essa realidade, preocupa-se apenas com a realidade futura. É o que ele diz. Então, ele ataca o cristianismo porque ele quer que, ao invés de Deus, o homem procure e encontre a si mesmo. E é por isso que eu digo que o discurso de Nietzsche tem muito a ver com o que a sociedade hoje prega. Porque é uma sociedade obcecada por si mesma. É uma sociedade obcecada pela ideia de ser feliz a qualquer preço. É uma sociedade que não está preocupada com valores que transcendem esta realidade. Não estão preocupados com os valores que são muito mais do que comer, beber. Para Nietzsche o que importa não é Deus, não é a família, não são as tradições, não é o Estado, nada disso. Pelo contrário, o que ele diz é que tudo isso faz o homem se diminuir, o homem se tornar preso. O que ele crê é que a moral cristã é a moral dos escravos, dos fracos, dos ressentidos. Ele olha com orgulho e ele pensa e distribui essa ideia e propaga essa ideia, e outros pensadores que vieram depois dele vão dizer a mesma coisa, é que os valores que se deve então viver são os valores do homem. O homem deve se preocupar apenas consigo mesmo, com a sua própria felicidade, com o seu próprio prazer pessoal, com aquilo que lhe traz satisfação agora, imediata. O que Nietzsche e tantos pensadores da nossa época acreditam é: não se preocupe com a eternidade, não se preocupe com o céu, não se preocupe com o porvir, não se preocupe com outra coisa que não seja você mesmo. Viva e faça o que você tiver vontade, dê vazão aos seus sentimentos mais obscuros, ainda que sejam aos olhos da sociedade humana. Não se preocupe se os seus desejos são pervertidos, apenas viva-os. É o que Nietzsche disse, é o que a sociedade está vivendo. Mas a sociedade é doente, adoecida e doente, porque entende que qualquer tipo de sacrifício, qualquer ideia de controle é algo muito próximo de uma ditadura. Leis, regras, para quê? Valores, família, para quê? Para ele, Nietzsche, e para muita gente que vive agora também, depois de tanto tempo que ele já morreu, o que importa é que se faça o que o corpo, os desejos, as vontades, ainda que sejam primitivas, selvagens, ainda que você deseje coisas absurdas, não importa. Importa que você se afirma quando você se torna senhor dessas coisas e vive aquilo que você deseja. Nietzsche é a antítese do que esse evangelho e esse texto aqui nos aponta. Porque para ele não importa, não há e não se deve renunciar a nenhum desejo. Não se deve renunciar a nenhum prazer. Deve-se tomar todos os prazeres do mundo. Eu não sei você, mas eu escuto isso o tempo todo. Tem vontade, faz. Tem vontade, pega. Te traz felicidade, viva. Traz algum tipo de prazer, você tem direito. A palavra renúncia não está entre os temas mais visitados por muitos da nossa sociedade. Só que o texto de Jesus, do Evangelho de Jesus, diz exatamente o oposto de Nietzsche, o oposto do que a sociedade diz aqui. Olha comigo, porque Jesus normalmente preocupa-se em dizer para as pessoas como é que as pessoas devem se tornar discípulo. Aqui Jesus não está preocupado com isso. Pelo contrário, Jesus está preocupado em dizer como não
o que vai fazer com que você não seja discípulo. Aliás, eu preciso que você saiba que eu claramente reservei um tema para essa pregação. Eu não posso deixar esse tema escapar assim. Sabe qual é o tema? Eu vou falar, você vai repetir comigo. A liberdade da renúncia. Repita comigo. A liberdade da renúncia. De novo, repita comigo. A liberdade da renúncia. Comecei falando de Nietzsche porque tudo que ele diz que é impróprio, indesejado e que é absolutamente inútil, tolo e absolutamente uma perda de tempo é renunciar. Porque o que se deve fazer, segundo ele, é dar vazão a todos os prazeres que nós tivermos direito e que tivermos ao nosso alcance. Ao contrário do que Jesus diz, Jesus aqui não está num sermão que é um sermão para atrair a multidão. Olha para mim, presta atenção. Jesus às vezes quer atrair a multidão. E ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chama a multidão. Jesus quer chamar a multidão. Jesus quer curar a multidão. Jesus quer tratar os problemas da multidão. Jesus quer mostrar que o Evangelho não é peso, que o Evangelho não é dor, que o Evangelho, diferente do que Nietzsche disse, de forma distorcida, o Evangelho não é desprazer. O Evangelho não é viver uma vida sofrida, uma vida que é apenas essa realidade. Não, o Evangelho, sim, lidar com a possibilidade do sofrimento, mas para além da possibilidade de sofrimento também nós temos prazeres nessa vida que são absolutamente aceitáveis, absolutamente santos, dignos, e nós, como seres humanos, cristãos, devemos viver também esses prazeres que o Senhor nos deu. Quando falo de liberdade da renúncia, é porque Jesus nesse sermão, ele quer filtrar. O que Jesus quer é atrair pessoas para filtrar o nível de relacionamento que essas pessoas têm com ele. Ele não está chamando todo mundo, ele quer chamar, mas ele quer fazer um filtro daqueles que são verdadeiramente os meus discípulos. Ele quer fazer uma separação, ele quer transformar discípulos que eram descomprometidos em discípulos comprometidos. Ele quer que esses discípulos que achavam que pelo fato apenas de caminharem com ele, para comer o pão que ele multiplicava, para beber a água que ele dava, para receberem a palavra que ele trazia, de conforto, de paz, de alegria, que essas pessoas tivessem uma realidade diante de si. O Evangelho e a pregação do Evangelho e ser discípulo de Jesus custa caro, custa caro, custa caro. Crer na graça de Deus não significa dizer que o Evangelho não custa. O Evangelho custa caro. O Evangelho custou a morte do Filho de Deus. O Evangelho que nós recebemos, que é para nós boa nova, é boa nova para nós. Para Jesus foi, um inocente foi condenado. A morte ele enfrentou. A realidade do desprezo, da humilhação e de todas as realidades macabras que Jesus viveu. Mas para nós é boa nova. Custou algo. Então, o que o texto está dizendo para a gente é que há um preço em ser discípulo de Jesus. Há uma liberdade na renúncia, porque renunciar não é perder. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo que renunciar não é perder. Renunciar não é perder. Renunciar, por vezes, é se achar. Renunciar, por vezes, é obter o controle sobre si e sobre a vida. A multidão é chamada, Jesus prega, eles então ouvem de Jesus as seguintes palavras, observe comigo. Grandes multidões acompanhavam, e ele voltando lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, o quê? Não pode ser meu discípulo. Nesse texto, 3 vezes Jesus fala, não pode ser meu discípulo. Olha que eu estou dizendo para você, que esse sermão de Jesus não é para atrair multidão. É para selecionar e trazer para o lado dele aqueles que de fato são dele. É por isso que ele diz 3 vezes. Observe alguém dizendo por 3 vezes, pelo menos minha mãe na 3ª vez já voava alguma coisa na minha cabeça.
Falei para o meu filho hoje. Minha esposa falou, Pedro, está lá o negócio. Sei lá o que ela falou, que estava lá guardado. Não está não, mãe. Se eu for aí ver e estiver. Mas ela falou de outro jeito. Mas lá em casa, se eu for aí e estiver, onde eu falei, eu vou fazer você engolir esse negócio. Mas não. Lá em casa mudou um pouquinho. Lá a coisa está boa. Pedrinho, boa vida. Coisa abençoada. Quando a gente olha para o texto bíblico, quando a gente olha para essas realidades que estão aqui expressas, o que está sendo dito é, por 3 vezes, se vocês não viverem desta forma, não poderão ser meu discípulo. Quando a mãe dizia, 1 vez, 2 vezes, é porque era sério. Jesus está dizendo aqui, por 1 vez ele diz, se vocês não viverem desta forma, vocês não... Como nós poderemos aceitar como algo banal, como algo que nós deixamos passar rapidamente, sem preocupação alguma, algo tão forte da palavra de Jesus, algo tão forte. Esse texto me pegou a semana toda, e eu não conseguia nem dormir direito, e esse texto me falou, se você não vive desta forma que Jesus aponta no Evangelho, você não pode ser meu discípulo, você não pode ser meu discípulo, você não pode ser meu discípulo. Então, o que é que nos impede de ser discípulo de Jesus? E aí, piora a situação, porque o texto diz que você precisa odiar, porque esse texto da Ara ainda é um texto que ameniza. Quando eu falei para não ler a NVI, é porque a NVI diz que você não deve amar alguém acima do próprio Jesus. Mas a versão original do texto diz, você precisa odiar. Se alguém vem a mim e não odiar o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então o Senhor insiste em dizer que é preciso odiar a toda a família para você seguir a Jesus, é o que Jesus disse. Mas eu quero dizer para você em que contexto que ele disse isso. Quando você transforma o seu pai, a sua mãe, quando você transforma os seus filhos, seu casamento, em algo que se interpõe entre o relacionamento que você tem com Jesus, então Jesus diz, odeie-os, abandone-os, mas não abandone a mim. Quando você tiver que escolher entre a família que você tem e o Jesus a quem você serve, você precisa escolher o Jesus a quem você serve. Ele não está aqui pregando a dissolução da família. Ele não está aqui colocando a possibilidade de que as famílias não são importantes. Ele está dizendo que não há como ter ninguém que interponha-se entre ele e nós. E não trata-se apenas de escolher e abandonar e mandar embora. Não é literal essa proposição de Jesus. A proposição de Jesus tem uma ideia, porque nós não precisamos abandonar essa família. Nós não precisamos abandonar nossa esposa, mas nós precisamos abandonar a tudo que na relação com a minha esposa, na relação com a minha família, no relacionamento com os meus filhos, eu construo e eu nutro, que me afasta progressivamente de Deus. Não trata-se de um abandono radical, mas trata-se de uma posição radical, de prioridade radical, de quem ocupa o lugar central da minha vida, de quem eu devo servir na vida e na morte. Significa dizer que por vezes nós construímos relacionamentos com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos, que são relacionamentos que paulatinamente vão te roubar de Deus. É por isso que a Bíblia diz que você não deve viver um jugo desigual. Porque a possibilidade de que você se afaste de Deus, casado ou casada com alguém que não serve a Ele, se torna ainda mais radical. A ideia de odiar não era o ódio que aborrece e que destrói. É reconhecer que nós precisamos nos livrar
do apego à família, ao conforto, aos bens, a tudo o que temos, se esse conforto, se essa realidade nos afasta de Jesus. Por isso que o tema é a liberdade da renúncia, porque quem não possui nada, nada perde. Quem não possui nada, nada perde. A liberdade da renúncia tem um chamado radical. E esse chamado radical, ele vai contra a nossa tendência ao apego. É o primeiro ponto aí. O chamado radical é a nossa tendência ao apego. Estamos apegados a ter roupa velha. Faz uma reforma no teu guarda-roupa. Não quero. Pega as roupas que você tem que jogar fora. Não quero jogar. Tem um significado para mim essa calça. Está furada, está rasgada, está velha. Não quero me desfazer. Nós temos uma tendência enorme ao apego. A nos apegarmos àquilo que tem valor simbólico para nós. Aquilo que tem valor emotivo para nós. O que Jesus está dizendo para a gente é: tudo o que você coloca no seu coração, que você se apega, que você se nutre, que você se alimenta e que empobrece o seu relacionamento com Deus. Nós dizemos que não temos tempo para Deus. Nós falamos que não temos tempo para orar. Nós falamos que não temos tempo para ler a Bíblia. Nós falamos, por vezes, que não temos tempo de vir à igreja. Então, diante desse apelo de Jesus, eu quero dizer para você que você precisa reorganizar a sua vida. Porque você não está ouvindo o que Jesus disse. Você não está priorizando o reino de Deus, está priorizando a sua família, o seu trabalho, os seus bens, as coisas que são importantes para você. E parece normal, e parece natural. E eu fiquei a semana inteira pensando, o que Jesus quer que eu faça? Jesus quer que eu coloque Ele como prioridade máxima na vida. E isso não é um discurso, isso não trata-se de ouvir hoje, ir para casa, continuar a mesma vida. Comece a mudar a sua vida de tal forma que o centro da sua vida não seja você, não seja o seu marido, não seja a sua esposa, não seja os seus filhos, não seja o seu trabalho, não seja nada que não seja o próprio Cristo Jesus. Porque se Ele estiver no centro da sua vida, se Ele ocupar o lugar primeiro sobre todas as coisas, então você vai perceber que abandonando tudo para servir Jesus, então você se tornará um esposo mais doce. Você se tornará uma esposa mais dedicada. Porque o Cristo a quem você serve vai moldar você, vai mudar você, vai quebrantar você. Mas quando ficamos apegados, com medo do filho ficar doente, com medo do esposo ir embora, com medo da esposa te largar, com medo das pessoas que vão fazer mal a você, com medo de perder o emprego, com medo de perder as coisas, apegado às coisas, nós esquecemos de que temos que apegar a Deus, a Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou tudo o que você precisa. Você precisa desistir de construir uma vida onde Jesus se tornou o segundo lugar, onde Ele não ocupa a prioridade máxima, porque você não tem tempo, porque tem que limpar a casa, porque você tem que cuidar dos filhos, porque tem que cuidar do marido, porque tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Meu irmão, vamos começar a mudar, vamos começar a organizar a vida da gente, vamos começar a se movimentar. Por que nós não temos tempo para subir um monte para orar? Por que nós não temos tempo para cuidar de verdade, de aprofundar-se no texto da Bíblia? Eu não sei responder por você, mas eu sei o que eu vou fazer. É mudar de tal forma a minha vida, que o lugar central não seja do meu controle, seja do controle do meu Criador. São atos práticos na nossa vida. São pequenas coisas que nós às vezes temos que abrir mão. Renunciar é abrir mão. Renunciar é confiar que se você tiver pegado esse trabalho, obcecado com esse trabalho, com medo de ser mandado embora desse trabalho, e não confiar em Jesus Cristo, acontece que você perde mesmo o trabalho, porque Jesus você já perdeu há faz tempo. Já perdeu faz tempo.
Porque o seu Deus já se tornou o seu trabalho. Tem pessoas que batem no peito e dizem, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu sustento, é com o meu braço que eu sustento a minha vida, eu cuido da minha família. Você não cuida de nada. Quando você deixar tudo em segundo lugar e colocar Cristo no primeiro, Ele vai te dar o melhor trabalho, a melhor vida, a melhor família, o melhor de tudo dessa terra. Nada vai te faltar e você vai ter a paz de quem não possui nada. Mesmo não possuindo nada, tem tudo. Queremos tomar para a gente, queremos agarrar, queremos que seja nosso, queremos controlar o esposo, controlar a esposa, controlar as pessoas, controlar as amizades, ciúme das pessoas. O que é seu, o que lhe pertence, e que nunca vai faltar para você, e que nunca vai decepcionar você, é o fato de que houve alguém que morre por você. Ninguém vai ser igual a Jesus para você. Ninguém vai se lembrar de você quando você estiver no pior momento. Ninguém vai olhar para você com tanto amor e misericórdia, mesmo quando você estiver no fundo do poço, mesmo quando você estiver no período mais tenebroso da sua vida, mesmo quando você estiver penando, você vai ter alguém ao seu lado. Ele vai te dar uma família, e essa família que você tem, Ele vai restituir, se é a família que Ele mesmo concebeu para você. Agora não se apega a coisas, não se apega à família, não se apega a ninguém, se apega a Jesus. Consequentemente, tudo o que você agora tem medo de perder, você não perderá. Mas quando a gente se apega a essas coisas para não perder, é aí que nós perdemos. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós perdemos porque nos apegamos demais e confiamos nas estratégias que nós temos de manter aquilo de pé, o seu trabalho, o seu sustento, as coisas que você possui e tem. Deus é que está movendo as coisas. Há uma mão invisível de Deus agindo. Há uma mão de Deus invisível fazendo você prosperar, não deixando você passar necessidade, dando a você o que você precisa. O que acontece é que a liberdade para muitos é controlar tudo, é acumular, enquanto para Jesus a liberdade é renunciar. Quando nada possuímos, quando nada temos a perder, nada nos rouba a paz, porque nada é verdadeiramente nosso. Tudo o que possuímos nessa vida de forma provisória nosso. Nós precisamos cuidar, amar, usufruir, mas sem apego, porque tudo pertence a Deus, até o meu filhinho, que todos os domingos eu fico enchendo a paciência de vocês para falar dele. E da minha esposa maravilhosa, com certeza, não me pertence. Eu os tenho, enquanto Deus quiser que eu tenha. Não porque ela vai me abandonar, jamais ela faria isso. Jamais ela faria isso. Mas porque ela não me pertence. Deus pode me tirar, pode tirá-la de mim. E o que eu vou fazer na minha vida, se a minha vida for ela? A minha vida não é ela. A minha vida não é meu filho. A minha vida não é a minha igreja. A sua vida não pode ser as coisas que você cultiva como importantes, valiosas. A sua vida precisa ser Cristo. E quando Cristo for a sua vida, tudo que você tem, tudo que você busca, tudo que você sonha, você terá e terá paz de saber que não foi você que conquistou, foi Ele que te deu. E se Ele te deu, Ele não vai deixar ninguém tirar. Ele vai manter com você.
Se você que conquista, alguém vem e rouba. Se é você que controla, alguém vem e tira do seu controle. Se é você que tem poder sobre aquilo, então vem alguém e tira de você o poder de controlar. Mas se é Cristo que te deu a família, que te deu o esposo, que te deu o filho, Ele vai fazer com que você viva a plenitude disso até as voltas dEle. Ele vai sustentar aquilo que Ele mesmo deu. Ele vai fazer com que o seu trabalho seja digno, seja próspero, seja abençoado. De manhã eu provoquei os irmãos, que eu falei aqui de manhã, só para provocar, que a minha tese bíblica é que a escala é 6 por 1. Porque Deus trabalhou 6, descansou 1 dia. Eu estou só brincando, tá? O trabalho agora é desumano, diferente do que era no Éden. Isso é diferente do que era no Éden. Também muda a configuração daquilo que é dito na Bíblia. O trabalho é desumano. O trabalho é injusto. O trabalho, por vezes, nos rouba e nos suga a alma. Então, nessas realidades, pode-se pensar uma possibilidade aí de 5 para 2, né? Tá bom, né? Então, o país vai afundar também, né? O país vai afundar também, né? Esse feriado enorme aí, meu Deus do céu, você gosta de feriado. Gosto de trabalhar. Acordo de manhã, quero saber o que está acontecendo com a igreja, quero ver quem está tudo bem, vou olhar todos os zaps da igreja, está todo mundo inteiro, está todo mundo, vamos lá, vamos pensar, vamos sonhar. Nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Tudo que você cultivou até aqui não está sob seu controle. Você acha que tem controle? Você acha que tem controle? Mas você não tem. Vem o vento, leva tudo. Vem o vento, leva tudo. Eu não estou... Os místicos me perdoem. Mas eu não estou aqui profetizando nada. Eu estou dizendo a realidade. A vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é de inconstância. A única segurança é que você está em Cristo. Se Ele for a rocha que te protege, se Ele for a caverna que te protege, você está protegido. Mas se for o seu esforço, se for os seus braços quebram. A sua força acaba. Mas Deus não. Deus não. Então a primeira realidade é que o chamado é radical. Mesmo diante das tendências ao apego que nós temos. Nós nos apegamos ao trabalho, nós nos apegamos às pessoas, nós nos apegamos a nós mesmos. Mas o texto diz, se alguém vem a mim e não aborrecer ao pai, à mãe, à mulher, os filhos, a irmã, e ainda a sua própria vida, porque a própria vida, no sentido de que eu e você, precisamos renunciar até mesmo o nosso eu. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Parece uma vida louca esse negócio. É para ser crente, é desse jeito? É desse jeito. Eu tenho aprendido e lutado contra mim mesmo, contra a minha tendência de ter controle sobre as coisas. Fui pastor de uma outra igreja antes de ser pastor aqui. Trabalhei muito mais do que trabalhei. Eu trabalhei muito mais do que trabalhei aqui na outra igreja que eu fui pastor. Não é porque eu não trabalhe e muito aqui. Mas eu trabalhei muito. Mas sabe por que eu trabalhava muito? Porque eu achava que era na força do meu braço que eu iria fazer a igreja crescer, os irmãos se converterem, as pessoas se transformarem. Sabe o que aconteceu? Eu só me cansei. E quando eu parei de acreditar que eu tivesse o controle e que eu comecei a acreditar e perceber que não era o meu carisma, a minha retórica, o meu conhecimento, a minha dedicação, continuei trabalhando e Deus começou a abençoar. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando você confia no Senhor, entrega o controle da sua vida para Ele, então você vai ver a sua casa prosperar. Não é apegado com medo, não é dormir porque está cheio de ansiedade, não é vivendo uma vida medíocre, lutando para conquistar aquilo que somente Jesus pode conquistar. Então tudo quanto você tem,
tudo quanto você possui, todas as posses que você tem, todos os bens materiais, todos os direitos que você tem, a reputação, a segurança, os planos pessoais que você traçou. Não volta atrás, não vou fazer nada diferente. Eu tracei esses planos. As ambições e até os relacionamentos podem se tornar ídolos quando nós queremos ter o controle sobre isso e não colocamos o controle dessas coisas diante de Deus. Quem é que define a sua vida? O seu projeto que você fez? Seus alvos, objetivos? Os acordos que você construiu? Construiu baseado em quê? Construiu confiando, jejuando, orando, lendo a Bíblia, revisitando. Você fez isso? Ainda que façamos tudo isso, às vezes ainda cometemos algumas falhas, mas o que a gente precisa fazer é, em primeiro lugar, entender que esse chamado é radical mesmo. É por isso que esse texto me pegou. É porque eu me senti um trapo sujo e imundo, porque eu sou ainda muito incapaz de renunciar muita coisa. Eu me sinto e quero ter o controle de muita coisa, mas o controle de todas as coisas pertence a Ele. É Ele quem precisa controlar a nossa vida. É Ele que precisa ser o Senhor da nossa história. É Ele que precisa dar as normas, as regras, o destino da nossa vida. Amém? Essa é a primeira realidade. Ou seja, a maior liberdade não está em acumular, em controlar, mas renunciar. É por isso que é uma liberdade. Você renuncia o controle, você entrega para aquele que pode controlar, que pode decidir, que pode fazer por você. Então você está livre. Se der errado, também a culpa não é sua, é dele. Ele não faz nada errado. Todas as coisas que ele faz são perfeitas. Então, se você crê nisso, você pode entregar tudo para ele. E ele vai cuidar de todas as coisas da sua vida, porque a sua própria vida e até a sua existência está na mão dele. Posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia. Oh, aleluia. Tem que dar um aleluia desses que vira a língua. O Senhor está no controle da sua vida. A segunda realidade, não pense que eu vou terminar esse sermão hoje. Fiquem tranquilos. Estou terminando. Mas estou na metade dele, tá? Semana que vem é planejado. São 4 pontos. 2 hoje, 2 semana que vem. O segundo e último trata do seguinte: a escravidão do apego, o que nos prende. Começamos a falar sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho mais, para a gente poder encerrar. A escravidão do apego e o que nos prende. O apego às coisas, pessoas, ou até mesmo à própria vida. Nossos planos, ambições, segurança, reputação. Reputação. Olha, negócio que pastor tem preocupação. Reputação. Imagina um pastor sem reputação. Imagina se eu vou ficar preocupado com a minha reputação. Fico preocupado com a minha reputação, mas é quando eu ouço a palavra de Deus dizendo para mim, nem a minha reputação eu tenho que me preocupar. Eu tenho que viver de forma correta. Eu tenho que servir ao Evangelho de Jesus. Eu tenho que honrar os meus irmãos. Eu tenho que servir a minha igreja. Mas se ainda assim alguém quiser destruir minha reputação, eu tenho que confiar que o Senhor é aquele que vai guardar a minha vida, a minha reputação. Estão falando de mim. Estão falando de você. E aí, estão falando? Que bom, deixa eles falarem. Deixa eles falarem de você. Quando você está livre, quando você está confiando apenas em Cristo e que Ele vai conduzir toda a sua vida, você está livre para despreocupar-se do que estão falando de você, do que estão pensando de você, do que estão dizendo de você, do que acreditam de você, problema de que acreditam de você. Você está alicerçado numa pessoa que sustenta a sua vida. Só Ele é
responsável pela sua existência. E esse nome é Jesus Cristo. Há correntes que amarram a gente. Olha para mim, preste atenção. Há correntes que amarram a gente. Essas correntes são invisíveis. Essas correntes estão ligadas à busca incessante de dinheiro, que nos rouba a paz. Esse desespero que a gente vive às vezes são correntes. Tem que quebrar em nome de Jesus essas correntes. Porque com dinheiro ou sem dinheiro nós vamos viver a felicidade plena. Tem gente com muito dinheiro vivendo uma vida infeliz, uma vida horrível. Estar obcecado pelo dinheiro é uma corrente. Em nome de Jesus, vamos orar para quebrar as correntes. A igreja presbiteriana que quebra corrente, que ora para quebrar corrente. Vamos orar para quebrar corrente. E na internet vão falar mal de mim, não importa. Pastor presbiteriano está orando para quebrar corrente. Estou orando para quebrar corrente. Quebrar correntes invisíveis. Correntes que amarram você. A dependência de aprovação alheia. Essa dependência de aprovação alheia anula a sua identidade. A nossa dependência da aprovação dos outros, de sermos validados pelos outros, é uma corrente que prende você. Você não pode ser você. Você não pode ser você. Você pode ser você, Fernanda. Você pode ser a Fernanda. A Fernanda não é o Jonas. Jonas, você não é a Fernanda. A Fernanda é absolutamente oposta do Jonas. Totalmente. Mas quando a gente está preocupado com os outros, a gente quer ser o Jonas igual a Fernanda. Eu queria ser mais comunicativo. Minha irmã é tão gente boa, fala com todo mundo. Eu fico assim trancado, pareço um matuto. Pareço um matutinho. O Jonas parece um cara todo fechadão lá, quietão. Quero ser igual a Fernanda, quero falar igual a Fernanda é comunicativa. E aí a Fernanda fica, poxa, queria ser tão discreto como o Jonas, olha, um lorde às vezes. Eu falei de matuto, mas vamos chamar de lorde. Tranquilo, sempre em paz. Mas essa busca de ser o outro é uma corrente. É uma corrente. Porque você está preocupado com a validação do outro. E Jesus está dizendo para você, aborreça a quem quer que seja, mas não aborreça a mim. Seja quem você é em mim. Eu é que dou sentido à sua identidade. Eu é quem digo quem você é. Não se preocupe com o que dizem que você é. Você é o que eu digo que você é. Você é meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Nós somos quem Deus moldou. Ele morreu antes da fundação do mundo por você. Ele te escolheu quando você ainda era um feto. Ele escolheu a sua família. Ele escolheu o seu marido. Ele escolheu os filhos que você tem. A cor dos olhos de cada um. Você não precisa ficar esperando os aplausos de ninguém. Então você quebra a corrente do dinheiro na sua vida, de uma preocupação com a sua identidade, de aprovação alheia. Você precisa quebrar a corrente do medo de perder o controle, que gera ansiedade. Eu quero ter controle sobre tudo, eu quero ver isso. É amanhã o que vai acontecer. Controle, 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 controle. Controle gera ansiedade. Controle gera ansiedade. Sim, pastor, há gente e pessoas que precisam ser medicadas, porque ansiedade, para alguns, é uma patologia. Doença. Não estamos negando isso. Mas muita ansiedade que nós carregamos são correntes de gente que não confia em Deus, que não consegue descansar nos braços de Deus. Descansa nos braços dEle. Quantas coisas você já passou e quantas realidades você já viveu. Ele te abraçou, Ele te acolheu, Ele te trouxe paz. A corrente da idolatria do conforto. Nós queremos conforto, nós queremos controle, nós queremos dinheiro, nós queremos aplausos, nós queremos tantas coisas. E aí vem Jesus e diz para a gente, no versículo seguinte, acompanhe comigo.
Se alguém não tomar a sua cruz e vir após mim, não... De novo, meus irmãos, pela segunda vez Jesus fala isso. Jesus diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. A renúncia diária do eu, que exige o centro. Carregar a cruz não é apenas sofrimento. Carregar a cruz é morte do eu. Carregar a cruz é morte do eu. Você pode achar que eu estou falando essas coisas sobre identidade. Eu estou falando aqui sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é quem diz sobre nossa identidade. O Evangelho é quem diz sobre quem nós somos. Não é papo coach, não. É papo do Evangelho. Porque muitas pessoas estão destruídas emocionalmente. Porque não se identificam como filhas de Deus. Não sabem quem são. Vivem uma vida que está sempre precisando de mais, porque achando que tendo tudo mais, vão ser melhores. E quando o Evangelho diz que a gente precisa renunciar, o Evangelho diz que a gente precisa fazer morrer todos os dias a nossa carne, o Evangelho diz para a gente que tem que renunciar tudo o que temos, inclusive quem somos, em Cristo. Não é renunciar quem somos para os outros, é renunciar quem somos em Cristo. Porque diante de Cristo, eu não chego diante dele dizendo, olha aqui, converti, mas sabe como que eu sou, né? Converti, mas não mudei isso aqui não. Mudei não sou bobo, sou crente, mas não sou bobo. Vou viver assim. Você vai viver como Jesus conduzir você. Encontrei uma pessoa amiga de muito tempo. Pessoa muito antiga. Às vezes a gente vai em alguns lugares e só encontra as pessoas em situações difíceis de perda de pessoas, de morte, no cemitério. De morte das pessoas, às vezes, no cemitério. Gente que a gente não vê há um tempão. Encontrei com uma pessoa muito próxima, já não tão próxima mais, né, que eu não vejo tanto tempo. Ela tinha um jeito, um gênio difícil, um negócio difícil, uma pessoa difícil de lidar, pessoa cheia de espinhos soltando para tudo quanto é lado, mas eu já tenho 30 anos que eu não vejo a pessoa, eu fui lá, fui falar, conversar, numa boa, daqui a pouco me jogou um espinho, daqui a pouco começou igualzinho a 30 anos atrás, meu Deus do céu, que atraso! Não melhorou nada. Meu Deus, a mulher tem 70 anos, continua sendo a mesma. Não foi moldada, não cedeu. O eu está ali gritando, inchado, como diz Tim Keller. Um eu que quer se sobrepor o tempo todo. Gente, quebra esse eu. Morre esse eu. Esse eu precisa morrer. Para que o eu se submeta a Cristo, ele precisa morrer. Você não pode ser a mesma pessoa de 30 anos atrás, pelo amor de Deus. Esse negócio de bater no peito, sou a mesma pessoa de 30 anos atrás. Meu Deus, está caducando. A alma está cheia de aranha. Tem que evoluir, melhorar, se tornar mais de Jesus, se entregar mais, se converter mais, amar Jesus mais, amar mais as pessoas, ser mais humilde, pedir perdão mais vezes, ceder mais vezes, ouvir mais a esposa. Receba. Desde a outra semana, tem marido que deve estar meio assim, preocupado comigo. Esse pastor está falando que nós não temos autoridade na casa? Temos autoridade. Mas a autoridade significa sabedoria. A autoridade significa cuidado. A autoridade significa amor. E amor não se conquista, e autoridade não se conquista gritando. Marido não grita com a mulher. Marido tem autoridade falando baixinho, ouvindo a esposa, sendo parceiro, decidindo as coisas juntos. Você é o líder da sua casa, mas não para maltratar, não para tratar de forma
que não é condizente com a Bíblia. Tem um negócio aí de uns homens que estão indo no final de semana para aprender a ser homem. Vão para o monte, ficam lá para aprender a ser homem. Eu quero dizer que não precisa ir no final de semana para aprender a ser homem, não, hein? Aqui na igreja, numa noite só, você vira homem. Você aprende a ser homem, abre o evangelho, ouve a palavra e você continua homem, porque você nunca deixou de ser. Agora, esse negócio de aprender a ser homem é maltratar a esposa, é gritar em casa, é ter 5 filhos, mesmo se a mulher não quiser. Esse negócio de ser homem é não se cuidar e tá de pelo até pelo nariz brotando e não se cuida de nada. E é um homem sujo, fedorento e parece um homem das cavernas. E aprendeu a ser homem, aprendeu a ser um bicho. O homem tem que se cuidar e cuidar para sua esposa, amá-la, como Cristo amou a igreja. Amém, maridos? Quem não fala amém vai dormir do lado de fora. Terminando a minha palavra, carregar a cruz não é sofrimento. Carregar a cruz é renúncia. Quando o eu morre, criado à imagem de Deus, surge o verdadeiro eu. Quando a gente renuncia, aí é que somos livres. Aí nos tornamos livres. Eu quero terminar dizendo, olha, livre-se do apego. Vivemos uma sociedade de apego, de agarrar, de acumular. Renuncie à tirania de ser, de ter as coisas. Pelo contrário, o ser é importante. Renuncie à tirania de ter. Não tenha ansiedade de perder. Quando você solta as rédeas, descobrimos que a verdadeira segurança não está no que possuímos, mas em quem nos possui. Guarda isso aí no seu coração, olha para mim. Repita comigo, a segurança não está naquilo que possuímos, mas em quem nos possui. Mas em quem nos possui? Quem nos possui é o Rei ressurreto, o vencedor, o Deus eterno. Ele nos possui e vai nos levar para o lugar onde Ele quer que nós estejamos. Ninguém vai travar o nosso caminho, ninguém vai nos impedir. Não fique preocupado com ninguém. Quebre as correntes do medo, do apego. Viva a vida plena. Liberte-se do eu que tem medo, ansiedade e que não deixa você dormir. Confie que entregando tudo, entrega tudo, entrega tudo. Quando você entregar tudo, não é mais com você. Renuncia, entrega tudo, não é com você. Duvido que Deus não faz você passar pelo fogo sem se queimar. Duvido que se você vai submergir, você vai enfrentar a quem quer que seja, porque você se rendeu, porque você não se pertence, porque você pertence a Ele. Renuncie o apego, renuncie o controle, deixe o controle com Ele.